Oi, gente, voltando aqui agora, nós vamos para a página 31, tá bom? Vamos para a página 31, estão preparados aí? Como é que tá? Já corrigiram a outra página? Já fizeram as páginas da atividade anterior, né? Que foi sobre Eliseu e a mulher sunamita? Já fizeram? Pois bem, cuidado para não confundir os nomes das pessoas nas histórias, tá? Agora vai ser a história sobre Salomão, a gente vai aprender com ele sobre buscar sabedoria. Na página 31, gente, a gente começa com a mensagem do céu sempre, né? Então vamos ler lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, que diz que é o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. Então, tudo que a gente aprende, tudo que a gente sabe aqui, isso aqui que vocês estão aprendendo agora, esse entendimento que vocês estão tendo agora das histórias bíblicas, quem dá esse entendimento é Deus. Quem faz a gente aprender, quem nos dá sabedoria é o Senhor. Não sou eu, não é a professora que está me passando. Eu só vou aprender, só vou ter entendimento, só vou ser sábio se por causa da professora Caterina. Não, vocês só vão ser sábios, só vão ter entendimento se vocês confiarem em Deus, se vocês tiverem Deus na vida de vocês. Ele é que nos dá entendimento e a sabedoria. Ele só está usando pessoas, né? Então ele está me usando para trazer sabedoria para vocês, certo? Nesse caso aqui, nessa história, tá lá em 1 Reis, capítulo 3, ok? Eu também estou passando, espero que depois que a gente aprender essa história, que eu explicar para vocês a história, vocês vão assistir um videozinho dessa história também, aí na sala mesmo, porque aí vai ajudar vocês a entenderem melhor e fazerem a atividade, tá? Mas antes de ver o vídeo, vamos entender a história, tá? Vamos ler juntos e entender. Bom, lá em 1 Reis, capítulo 3, a gente vê a história de Salomão. Davi era um rei, né? Davi era um rei, foi um rei muito famoso. A gente aprendeu várias coisas sobre Davi já, né? Várias histórias sobre Davi. A Bíblia está repleta de histórias sobre Davi. Foi um rei muito famoso na Bíblia. E Salomão foi coroado rei de Israel, nessa época aqui que a gente está lendo. Por quê? Porque Davi era o pai dele e Davi morreu. Davi morreu e Salomão foi coroado rei. E antes de morrer, Davi deu alguns conselhos a Salomão. Porque Salomão, ele não era o primeiro filho. Então, normalmente não seria ele o rei. Mas Davi viu que deveria ser ele. Deus falou que deveria ser ele, deveria ser Salomão, o novo rei. E aí, antes de morrer, Davi deu alguns conselhos a Salomão. Porque Salomão não se sentia preparado. Então, Davi deu alguns conselhos para ele. Um dos conselhos que Davi deu, foi que Salomão fosse corajoso. Ele disse assim: meu filho, seja corajoso. Faça tudo o que o Senhor mandar e obedeça às suas leis e mandamentos. Só assim você vai ser bem-sucedido, ou seja, você vai conseguir fazer tudo certinho, você vai conseguir o que você quer se você obedecer a Deus, se você fizer tudo que Deus mandar, certo? Obedecer os mandamentos de Deus, se você for corajoso dessa maneira. E aí, beleza, foi um ótimo conselho, inclusive, né, gente? E aí, o que aconteceu? Salomão ouviu esse conselho, Salomão guardou isso no coração dele e seguiu os conselhos do pai, né? Amou a Deus, como o pai tinha dito. O pai dele, Davi, né, morreu e ele realmente guardou isso no coração dele. Meu pai morreu, mas ele me disse para eu seguir a Deus, para eu seguir para eu ser corajoso e seguir os mandamentos de Deus em tudo que eu fizesse. Então eu vou fazer isso. E beleza, Salomão fez isso. E aí, vou te mostrar a página que eu acho que eu nem mostrei, né? É esse daqui, né? Certo. Vão acompanhando aí, vão lendo e acompanhando, porque eu não tô lendo do livro, eu tô explicando, mas vocês podem ir lendo para acompanhar, tá? Vocês podem também pausar o vídeo para ler e depois vir aqui para ouvir a explicação, não tem problema não. Sim, certa noite, beleza, Salomão tava lá, tava seguindo os conselhos do pai e tudo mais. Certa noite, após Salomão ter oferecido sacrifícios a Deus, Salomão falou de um sonho. E Deus perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Deus perguntou para Salomão. Em sonho, né? Deus perguntou: o que você quer que eu lhe dê, Salomão? Salomão estava lá sonhando. E no sonho, Salomão falou: ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Ou seja, Deus,
Você me deixou aqui no lugar do meu pai, que era um grande rei, e eu estou aqui substituindo ele, mas eu sou muito jovem e eu não sei governar. Então eu estou no meio desse povo que o Senhor escolheu, o povo que é de Deus, o povo, teu povo, olha a responsabilidade, né? Um povo tão numeroso, tão grande, que não consigo nem contar. Então, me dá sabedoria, Deus, para que eu consiga governar esse povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar esse teu grande povo? Então, Salomão, quando Deus chegou em sonho para ele e perguntou: o que é que você quer que eu lhe dê? Salomão disse que queria sabedoria para governar o povo de Deus. Se fosse para você, se Deus chegasse no seu sonho e falasse, chegasse para você e falasse, João, o que é que você quer que eu lhe dê? O que é que você ia responder? Você provavelmente, muitos de vocês poderiam dizer, Deus, eu quero que você me dê o tênis tal, que está na moda. Deus, eu quero que você me dê uma casa. Deus, eu quero que você me dê um carro. Deus, eu quero que você me dê muito dinheiro. Dizia lá quanto dinheiro. Deus, eu quero que você me dê uma família, rica. Uma família rica. Eu quero que você me dê um animal. Enfim, quero que você me dê um amigo, até poderia ser. Eu quero que você me dê tantas coisas. Eu quero que você me dê a comida mais gostosa do mundo. Que você me dê um McDonald's. Quero que você me dê tantas coisas, uma roupa. Uma festa. Eu quero que você me dê uma festa de aniversário. Eu quero que você me dê... Enfim, milhares de coisas. Um irmãozinho, uma irmãzinha, vocês poderiam pedir, né? Pois bem, vocês poderiam pedir várias coisas para vocês, quando Deus perguntasse isso, né? Eu mesmo passo um montão de coisa material na minha cabeça. Mas, o que é que Salomão pediu? Salomão não pediu nada para ele. Salomão nem pediu nada assim, que fosse beneficiar ele. Ele não pediu algo tipo... é algo para mim que eu vou gostar se eu tiver. Ele pediu algo pro povo. Ele estava sendo tão bondoso assim, não egoísta, sabe? Porque a gente provavelmente teria essa tendência de ser egoísta, né, gente? De dizer, não, pedir alguma coisa pra mim, né? Deus está perguntando o que é que eu quero. Eu vou pedir algo pra mim, vou pedir uma coisa bem legal, que eu esteja querendo há muito tempo. Só que Salomão não. Salomão pediu para governar bem. Tipo assim, ele pediu para ser sábio. Senhor, me dá sabedoria para governar o teu povo da melhor maneira. Ele pediu algo pro povo. Deus amou esse pedido de Salomão. Deus gostou muito. Imagina, Deus ouviu esse pedido e viu que Salomão não era egoísta. Salomão não pediu coisas para ele mesmo, mas pediu sabedoria para governar o povo de Deus com justiça. Enquanto a gente pediria tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas que seriam boas só pra gente, Salomão pediu algo que seria bom para todo mundo. Seria bom para o povo, né? E por isso o Senhor lhe respondeu. O Senhor gostou do que ele pediu, ficou muito feliz e respondeu assim: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas, Deus estava reconhecendo. Nosso Salomão poderia ter pedido riquezas ou então uma vida muito longa, mas não. Salomão pediu sabedoria. Não pediu morte dos inimigos, não pediu nada assim para ele. Então eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você. Deus disse que não ia dar só sabedoria, ele ia dar tanta sabedoria, tanta inteligência, que ninguém teve antes dele tanta sabedoria assim. Quem mais ia ter sabedoria era Salomão. De todos os homens, Salomão seria o mais sábio. E também darei o que você não pediu. Então Deus percebeu que Salomão tinha um coração tão bom, estava querendo ajudar o povo, e não pediu nada para si mesmo. E ele disse, mas eu também vou dar para você uma coisa que você não pediu. Mas durante toda a sua vida você vai ter riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. Salomão nem pediu isso e Deus deu, porque Deus viu que ele merecia. Que ele era um homem bom, um homem que queria ajudar o povo e não pediu nada para si mesmo. Então, mesmo assim, Deus disse, eu vou dar isso para Salomão, sabe? E se você me obedecer e guardar as minhas leis, meus mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei uma vida longa. Então, se ele obedecesse Deus, continuasse obedecendo a Deus e tudo mais, Deus ainda ia dar uma vida longa. Então, Deus atendeu o pedido de Salomão,
Dizendo, Salomão, você vai ser tão sábio, tão sábio, tão sábio, você vai ser o homem mais sábio de todos. Já que você quer sabedoria, eu vou te dar muita sabedoria, mas eu também vou te dar riquezas, eu também vou te dar uma vida longa. Basta você continuar me seguindo que eu vou te dar vida longa também. Então, assim, olha quantas coisas Deus deu para Salomão. Mas Deus só fez isso porque Deus percebeu que Salomão não queria nada, assim, para ele. Salomão queria para o povo, Salomão estava preocupado com o povo de Deus. Então, Deus se preocupou com Salomão também e disse, Salomão merece essas coisas, merece riquezas e coisas para ele também. E eu vou dar tanto a sabedoria que ele pediu, quanto coisas a mais, porque ele mereceu, ele não pediu, ele soube escolher um pedido que fizesse bem para todo mundo e não só para ele. E aí passou alguns dias, mas essa história ainda não acabou, tá, gente? A gente já tira um monte de lição já dela aí, né? Mas ainda não acabou. Passados alguns dias, Salomão teve de passar pelo primeiro teste da sua sabedoria. Agora vai passar uns dias e tudo mais, e Deus já tinha dado sabedoria para Salomão. E agora a gente vai ver como foi que essa sabedoria aconteceu aí, como é que a gente pode ver que realmente Salomão ficou sábio. Por exemplo, as pessoas naquela época iam no palácio para resolver os problemas que tinham, certo? Iam no palácio para pedir que o rei decidisse alguma coisa. Se tivessem duas pessoas brigando, eles poderiam ir ao palácio e o rei ia dizer quem estava certo, quem estava errado. Por exemplo, você roubou de não sei quem, você vai ter que devolver, entendeu? Quem decidia isso era o rei. Era como hoje que a gente tem a justiça, né? Nós temos a justiça, aí temos juízes, né, que decidem as coisas, advogados que vão ajudar em um caso, no outro. Naquela época não tinha tudo isso, mas quem decidia era o rei. E por isso que Salomão queria tanto ter sabedoria, porque ele via essa responsabilidade tão grande de ter que estar decidindo as coisas para as pessoas, para o povo de Deus. E aí, como ele agora tinha sabedoria, vamos ver o que é que aconteceu, né? Bom, chegaram duas mulheres lá no palácio. Duas. Prestem atenção, viu? Elas tinham um problema para ser resolvido. Olha o problema. Tinha duas mulheres. Cada uma delas tinha tido um filho. E elas moravam na mesma casa. Uma teve um filho e outra teve outro filho. 3 dias depois, se eu não me engano, ela teve outro filho. Então, duas mulheres moravam na mesma casa. Elas não eram parentes, mas elas moravam na mesma casa. Uma teve um filho um dia e outra teve um filho 3 dias depois. Certo? Então, as duas tiveram um filho bem próximos aí, né? Ok, cada uma com o seu filho. Porém, o que aconteceu? Uma delas, tinha duas mulheres. Uma delas, digamos que foi essa aqui, estava com o filho dela, né? E a outra estava com o filho dela também, dormindo. Essa daqui dormiu com o filho dela do lado, na cama. Tipo assim, na cama, deitado do lado dela. O que aconteceu foi que de noite, que é algo muito perigoso, pode acontecer mesmo, foi que ela acabou rolando por cima do filho. Se mexeu de noite e acabou esmagando o filho. Tipo, rolou por cima do filho, que é muito triste, né? Porque ele morreu. E aí o bebê morreu. Essa aqui ainda estava com o bebê dela, de boa, não rolou por cima do filho. Mas essa dormiu com o filho assim do lado e aconteceu esse acidente dela de noite se mexer e rolar. Tem gente que se mexe muito de noite, né, e tudo mais. E ela acabou rolando por cima do filho e acabou o filho dela morrendo, porque ela acabou rolando por cima do filho. Então esmagou a criança, eu acredito, e a criança acabou morrendo porque era muito recém-nascida, né? Muito frágil. Vendo ela que perdeu o filho, ficou muito chateada, né? Eu acredito que tinha ficado muito triste. Ela viu a outra mãe, essa daqui, que estava com o filho tranquila ainda, saudável e tudo mais. Ela viu essa mãe aqui dormindo com o filho do lado também. Mas essa mãe aqui não rolou por cima da criança. Essa mãe aqui estava com o filho de boa, vivo. E essa mãe aqui, o filho dela, ela percebeu que tinha morrido. E aí o que é que ela fez? Ela pegou e trocou as crianças. Ela tinha perdido o filho dela, ficou tão transtornada que ela trocou o filho dela morto pelo filho dela vivo. Então as crianças fizeram assim, certo? Então acabou que essa estava com o filho vivo agora e essa aqui com o filho morto. Só que essa aqui estava dormindo. O que será que aconteceu quando ela acordou? Ela percebeu que o filho estava morto e ficou desesperada. Eu acho que meu filho está morto, começou a chorar e tudo mais. Provavelmente ela ficou muito desesperada, né? Só que aí, quando o dia amanheceu, ela olhou direito para a criança e viu que esse filho não era dela. Essa daqui, né? Essa daqui. Olhou para a criança e ficou: esse menino não é meu, não. Esse não é meu filho, esse é o filho da outra. O meu filho está vivo e está com ela. Depois dela ter trocado as crianças, aconteceu isso, essa confusão, porque a outra percebeu.
Ah, você trocou, você pegou o meu filho e colocou o seu morto no lugar. E eu quero meu filho de volta. Eu sei que seu filho morreu, mas o meu filho tá vivo, eu quero ele de volta. E aí, depois delas discutirem, cada uma delas queria a criança que estava viva. A que estava mentindo, né, que a gente já sabe que uma delas estava mentindo, que foi a que rolou por cima da criança. Ela estava com a criança ali e dizendo, não, mas essa criança é minha, eu acordei com ela, é meu filho, é ele mesmo e tal. E ela tá mentindo, só que quem estava mentindo era ela, certo? E a outra estava explicando para Salomão, não, essa criança é minha, ela trocou de noite, eu conheço meu filho, ela trocou meu filho, colocou o filho dela morto para mim, porque ela rolou por cima da criança e matou, e ela colocou ele para mim, mas ele não é, esse menino que ela colocou morto não é meu, é dela. E o meu filho tá vivo, eu quero ele de volta, eu quero cuidar dele, ele é meu e tal. Enfim, ficou essa confusão. Imagina, o que é que vocês fariam, hein, se vocês tivessem que julgar isso? Vocês iam dar o filho pra quem? Como é que vocês iam saber quem estava falando a verdade? Se as duas estavam dizendo que a outra estava mentindo. Muito tenso, né? Depois delas discutirem, cada uma delas queria a criança que estava viva, foram à presença do rei. Aí chegaram lá e disseram, né? Contaram essa história. Cada uma da sua versão, né? Uma dizendo que estava com o filho. O meu filho, eu dormi com ele e acordei e ele tá vivo, de boa. Só que ela era mentira, só que isso era mentira. E a outra dizendo, não, eu dormi com o filho vivo e acordei com o filho morto e esse filho não é meu. Esse filho é dela, o meu filho tá com ela. Ela pegou meu filho, ela trocou meu filho. E aí, o Salomão ficou ouvindo essa discussão, observando isso. E usou sua sabedoria para julgar com justiça e descobrir quem realmente estava falando a verdade. Mas imagina, ele deve ter ficado ouvindo e pensando, caramba, o que é que eu vou fazer agora? Tem duas mulheres aqui falando que a outra tá mentindo. Como é que eu vou saber quem tá falando a verdade? E aí veio uma ideia. Essa ideia veio por quê? Porque Deus tinha dado sabedoria a ele. Então, essa sabedoria de Salomão que vocês vão ver, que eu vou contar agora, foi Deus que deu para ele. Ele já estava sendo muito sábio, muito sábio ali. Deus tinha dado essa sabedoria a ele. E aí, que sabedoria foi essa que ele teve nesse momento? Foi que ele chegou e pediu para um soldado, falou assim, soldado, para resolver essa situação, já tem uma solução. Pega essa criança, pega esse bebê, corta ele no meio e dê metade para cada um. Pega esse único bebê que ficou vivo, o outro já tá morto. Mas o que tá vivo, que as duas querem? Soldado, pode partir ele no meio aí, entregar um para uma mãe e outro para outra mãe. Pronto. Uma parte para uma mãe e uma parte para outra mãe. A metade da criança vai para uma, a metade da criança vai para outra. Só que, gente, o bebê ia sobreviver? Não, né? Se o soldado chegasse e partisse no meio, o bebê ia morrer também. E aí, o que aconteceu? A que estava mentindo falou, tudo bem, faça isso mesmo, é o rei que decide. Tipo, ela ficou de boa. A verdadeira mãe do menino ficou muito agoniada, né? Imagina, você ouviu que o seu filho vai morrer, vai ser partido no meio, porque para poder ficar metade com cada uma. Não ia adiantar de nada ficar com metade de um filho morto, gente. É um filho morto, tipo, o filho dela também ia morrer. Aí ela falou bem assim, a mãe verdadeira. Por favor, Senhor, não mate o meu filho, entregue-o a esta mulher. E aí ela abriu mão do filho, ela falou assim, não, para o meu filho não morrer, eu vou deixar ele com essa mulher, mesmo que ela esteja mentindo, mas eu prefiro que ele cresça e viva com ela do que ele morra. Porque eu amo muito ele, não quero que meu filho morra. Eu pelo menos posso ficar vendo ele, né, de longe, mas pode deixar ele com essa mulher. Só que não mate ele. Eu prefiro que não mate do que ele fique, do que ele seja repartido entre mim e ela, porque aí ele vai morrer, né? Eu prefiro que não mate e que entregue a ela, deixa ela ficar com ele, mas por favor não mate meu filho. E aí foi desse jeito que Salomão percebeu quem estava mentindo, claro, porque se uma das mães estava pedindo, não, realmente, pode matar e pode dividir, cada um fica com metade. E a outra estava dizendo, não, pode dar pra ela. Quem é que estava mentindo? Claro que era a que estava de boa, né? A outra que estava preocupada, que não queria que matasse o filho, estava chorando, desesperada. Não, pode dar pra ela, o filho é dela, sabe? Ela ficou com tanto medo do filho morrer, que ela pediu para que ficasse com a mulher, com a outra mulher, o filho dela, mas que não matasse.
Então, Salomão percebeu que ela estava mentindo e mandou entregar o filho para a mãe verdadeira. Então, tirou o filho da mulher que estava mentindo e entregou para a mãe verdadeira. Quem era a mãe verdadeira? A que pediu para que deixasse o filho com vida, né? A criança com vida. Então, olha que incrível. Salomão conseguiu resolver essa situação de uma maneira bem sábia, né? Porque, foi dessa maneira que ele conseguiu descobrir quem estava mentindo. Vocês iam pensar nisso? Eu não ia pensar, provavelmente, fazer isso. Eu ia ficar desesperada. Meu Deus, e agora? Não sei. Como é que eu vou dizer que uma tá mentindo e a outra não tá, se não tem nenhuma prova? Mas aí ele conseguiu provar quem estava mentindo através dessa pequena situação que ele criou. E quem deu essa sabedoria para ele foi Deus. Todo o povo de Israel ficou maravilhado com a sabedoria de Salomão, do jeito que Salomão julgava as coisas. Salomão julgou aquela causa e foi um julgamento muito bom. E aí o povo sentiu grande respeito por Salomão. Perceberam que Salomão realmente era um rei muito sábio e que a sabedoria de Salomão vinha de Deus. Porque nenhum homem conseguiria ter tanta sabedoria se ela não vinha de Deus. E essa sabedoria de Salomão fez com que ele julgasse inúmeros casos de pessoas que chegavam para ele como rei para explicar alguma coisa, para pedir ajuda em alguma coisa. Ele julgava da melhor maneira sempre, porque ele sempre obedecia a Deus, ele sempre seguia o que o pai dele, Davi, tinha falado, para ele sempre ouvir, né, a Deus, sempre ser corajoso e fazer tudo o que Deus mandasse. Então, se ele fosse desse jeito, ele conseguiria julgar da melhor maneira. E ele realmente conseguiu, porque ele pediu a Deus sabedoria, e Deus deu sabedoria a ele. Deus disse: tome, eu vou te dar muita sabedoria, inclusive deu riqueza e tudo mais. E aí o povo sentia grande respeito por Salomão, né? Inclusive depois, vocês vão ver aqui na história, na página 33, tem outro textinho sobre Salomão que fala que ele é muito famoso. Ele ficou muito famoso por ser um cara sábio, porque ele era mais sábio de todos os homens. Então tinha homens naquela época, mas nenhum era tão sábio quanto Salomão. Salomão era a pessoa mais sábia que existia. Ele era o mais sábio do Oriente, do Egito. Ele escreveu 3.000 provérbios, compôs mais de 1.000 músicas, falou de árvores, plantas, animais. Então ele conhecia muitas coisas, ele era muito sábio. E todo mundo conhecia a sabedoria de Salomão, ouvia falar dele. Salomão é um rei muito sábio, sabe? E mandavam pessoas para conhecer ele, para ouvir sobre a sabedoria dele. E isso graças a quê? Aquele pedido que ele fez lá no começo, que ele pediu sabedoria a Deus. Em vez de pedir algo para ele se beneficiar, ele pediu algo que beneficiasse o povo, que era a sabedoria dele. Então, graças a isso, o povo foi muito abençoado. Imagina, ter um rei tão sábio, que vai julgar tão bem as coisas. Hoje em dia a gente tem juízes, né, na justiça e tudo mais, quando alguém processa, ocorre algum processo, ou então alguém matou alguém, aí vai para a justiça. Aí, o que acontece? O juiz tem que decidir os anos de pena, quanto tempo vai ficar na prisão, o juiz tem que decidir quem está certo, quem é culpado, quem é inocente. E muitas vezes as pessoas erram, não sabem, se baseiam nas provas e tudo, mas acabam muitas vezes errando, prendendo pessoas inocentes. Tem até várias séries na Netflix sobre pessoas inocentes que foram presas, sabe? E depois descobriram que era inocente, teve que soltar. Então, isso não acontecia com Salomão. Por quê? Porque Salomão era um homem muito sábio, ele pediu sabedoria a Deus, Deus deu sabedoria a ele, e tudo que Salomão fazia era baseado na vontade de Deus. Salomão perguntava para Deus, Salomão conversava com Deus, e sempre obedecia a Deus e fazia a vontade dele para poder conseguir julgar bem os casos que chegavam para ele. Então, ele era um ótimo juiz, né? Graças ao quê? A Deus que estava ali o tempo todo com ele. Essa era a grande diferença dos juízes de hoje, por exemplo. Certo? E aí, gente, a gente pode aprender com essa história que a gente pode pedir sabedoria a Deus, né? A gente pode pedir, Deus me dê sabedoria, para que a gente saiba escolher o que é melhor para a nossa vida. Não só para a nossa, mas para das pessoas ao nosso redor, como o que Salomão fez. Salomão pediu sabedoria para poder conseguir compreender o que era melhor para ele e para as pessoas ao redor dele. O que era melhor para o povo de Deus, na verdade, principalmente, que eram as pessoas ao redor dele, né? E aí, gente, vocês vão fazer as páginas 33 até 35, tá? Vocês fazem aí, vocês
vão fazer agora, página 33 até 35. E já vão corrigir também, que eu já mandei a correção também para a tia Raquel. E para casa, pense antes de falar, que é outra história, tá? Vocês vão ler ela em casa. E também vão assistir o vídeo que eu vou mandar para casa, que aí ajuda vocês a entenderem a história melhor. E na próxima aula a gente fala sobre essa história e também vai revisar as outras que a gente já viu, tá? Mas hoje também já foi tipo uma revisão, né? Porque teve bastante história hoje. Mas aí na próxima aula a gente faz uma revisãozinha e você também corrige as páginas da próxima lição, que é a lição 6 de Pense Antes de Falar. Essa aqui que vai para casa, tá? Pense antes de falar. É para ler... Ó, lê isso e depois faz até a página 43, certo? Faz até a página 43 e eu vou vir corrigir com vocês na próxima aula, tá? Essas páginas aqui. Da 36 até 46. 43, né? E aí, é 43, deixa eu ver. 43. Da 36 a 43. Vocês vão fazer agora não, em casa, e a gente corrige depois. Agora vocês vão fazer as páginas 34, 33, 34 e 35 só, tá? Façam agora essas, corrijam aí. Pra casa, pense antes de falar, que é a nossa lição 6. E aí, na outra aula, a gente corrige as páginas da lição 6, tá? Que é pense antes de falar, já é outra história. Mas espero que vocês tenham entendido as duas histórias de hoje. Essa história de Salomão é muito legal. Vocês podem ver, eu achei muito interessante como ele julgou o caso das duas mulheres que tinham um bebê, só um bebê para duas mulheres. Uma mulher trocou o bebê da outra. E depois foi lá e ficou mentindo, e Salomão conseguiu descobrir quem era certa, porque Deus colocou no coração dele sabedoria, né? E também Salomão pediu isso a Deus. Então, quando a gente for fazer um pedido a Deus, que a gente possa pedir com sabedoria, sabe? E que Deus possa dar sabedoria pra gente pedir as coisas, pra gente fazer as coisas, pra gente estudar, pra gente viver. Porque a sabedoria, olha como é importante, olha como mudou a vida de Salomão, né? Você sabe. Ele foi um bom rei, um grande rei, um rei muito famoso, teve muitas bênçãos e riquezas na vida por causa do que ele pediu a Deus. Ele pediu sabedoria, né? Então, é isso, gente. Vamos pra nossa aula de inglês, tá? Mas até a próxima aula daqui a pouco. Mas terminem aí isso aqui, tudinho que eu falei, tá? As atividades e tudo mais. Enfim, beijo. Até já já.